Vamos falar então do tema que é o Espírito Santo. Antes de mais nada, para falar do Espírito Santo, temos que saber que ele não é uma ideia, ele não é uma força e também não é um sentimento. Ele, acima de tudo, é o próprio Deus, ele é uma pessoa divina. E o que ele deseja? Ele deseja estar conosco, nos conduzindo. Ele é o nosso mestre, não é o nosso servo. Então nós que temos que servir ao Espírito de Deus. E nós temos ouvido sua voz. Obviamente que a voz do Espírito não é uma voz pessoal que vai vir falar comigo como se fosse uma pessoa. É uma voz de Espírito. É uma voz que está no coração. Ela vem no nosso interior e precisa de a gente estar num ambiente adequado para ouvi-la e para falar com ela. Então a voz do Espírito não é uma voz que eu vou escutar com o ouvido, mas sim com o coração. Então, para estar apto a comunicar-se com Ele é através do nosso coração. Temos que estar disposto a entregar o nosso coração a Ele, em abrir o nosso coração para Ele. Por isso que Jesus está à porta do nosso coração e bate o tempo inteiro. É o Espírito Santo querendo entrar, é o Espírito Santo fazendo morada, ou querendo fazer morada. Precisamos saber que o Espírito Santo ele é livre e por este motivo ele precisa que o nosso coração também esteja livre para que ele possa agir. Ou seja, livre do quê? Livre como? Livre do pecado. Precisamos purificar o nosso coração para se tornar cada vez mais sensível à ação do Espírito Santo e poder ter comunhão com ele. É óbvio que nem todo mundo vai estar com o coração 100% livre para se comunicar com o Espírito Santo. Então, para o Espírito Santo, basta o nosso desejo que o nosso coração seja liberto através dele, ou a fé nisso, para que ele comece a agir, certo? Então ele entra no nosso coração a partir do momento que ele bate a porta e nós aceitamos e nós deixamos ele conduzir o nosso coração, ele começa a limpá-lo automaticamente, com o passar do tempo, tirando todas as impurezas. E o Espírito Santo, por assim dizer, não é uma coisa constante na nossa vida. Ele não vai estar lá o tempo inteiro, mas não por causa dele, mas por nossa causa. Nosso coração pode tirar e expulsar o Espírito Santo a qualquer hora, a qualquer momento, de acordo com o seu desejo, de acordo com nossas vontades. Principalmente quando queremos escutar mais o nosso coração, as nossas próprias vontades, do que escutar ele. É por isso que o coração de certas pessoas se endurece e tornam-se insensíveis ao Espírito Santo, porque vão se fechando com as suas vontades, com os seus pecados e com a sua concupiscência, e se tornam cegas, capazes de ouvir e de enxergar o que o Espírito quer falar. O que acontece muitas vezes com as pessoas, vamos supor que o Espírito Santo quer me conduzir para a direita, porém o meu coração quer seguir à esquerda. Então, se eu decido, por meu livre-arbítrio, seguir o caminho que é contrário ao Espírito Santo, isso quer dizer que foi um convite, não só um convite, foi uma expulsão do Espírito Santo do nosso coração, porque nós não queremos mais ter comunhão com Ele, porque queremos fazer nossas próprias vontades, seguir o nosso próprio caminho, os nossos próprios instintos. Uma coisa interessante no Espírito Santo, que basta um simples desejo, que ele automaticamente, se for sincero, cheio de fé, automaticamente ele vai entrar naquele coração e fazer esse coração se unir a Cristo. O Espírito Santo nem sempre vai estar dentro de nós, então ele consegue também agir de maneira exterior, de maneira externa. Ele consegue usar as pessoas, ele pode trazer experiências físicas, experiências espirituais, conduzir sonhos, conduzir palavras. Então, a todo momento, o Espírito Santo vai estar agindo em comunhão com o nosso santo anjo da guarda para nos trazer uma ideia de quem é Cristo, do que é a salvação e como a gente pode mudar a nossa vida e transformá-la para que o Espírito Santo possa entrar. Devemos saber e colocar no nosso coração que o Espírito Santo ele é um espírito de verdade, é um espírito de correção. Então ele não tolera a hipocrisia, ele não tolera a mentira, ele não tolera a falsidade ou aqueles que blasfemam contra ele, que usam o nome de Deus em vão e que não têm intenção de continuar ou que desejam voltar para o caminho antigo. Outra característica do Espírito Santo é que ele é um espírito de humildade. Então aquela pessoa que muito diz ter o Espírito Santo, provavelmente nem o tenha, ou aquele que diz ser dono da verdade, provavelmente está no caminho de perdição. E isso é muito comum de se ver nas igrejas protestantes, onde cada um tem sua própria verdade de ser conduzido pelo Espírito. Mas então cada um seguindo seu próprio coração, fundando sua própria igreja e falando o que ele quer, o que deseja, o que está dentro do coração, mas não é o Espírito. É por isso que nós temos que ter um grau de discernimento do Espírito para que a gente não caia na tentação e não se deixe cair, que possamos estar sempre vigiando, principalmente com a nossa concupiscência. O Espírito Santo ele é um espírito livre, por isso que, biblicamente, ele é comparado com o vento. Então ele tem liberdade de ir onde Deus quer, onde ele quer, onde precisa-se dele, onde tem-se pessoas disponíveis para ele. Outra característica do Espírito Santo é o silêncio. Enquanto que o mundo grita, o Espírito só é ouvido no interior, no coração. Então ele precisa de um ambiente silencioso, um ambiente que não seja caótico, um ambiente que seja livre e capaz dele agir, onde a reflexão é o centro e a alma se torna sua verdade. Então é um encontro a dois.
E as maneiras que nós temos de calar o Espírito Santo ou viver na ausência dele é a gente se afastar primeiro, no único caminho, através do pecado, através do orgulho, da teimosia, e esses são os maiores exemplos. Além disso, a hipocrisia é aqueles atos externos sem ter uma vida interior condizente com o Espírito. A gente quer ter a autoridade do Espírito Santo e quer também que o Espírito Santo sirva a nós mesmos, e nós começamos a agir de maneira hipócritas dentro da igreja, principalmente, mas também com o mundo, já que é visível, porque a pessoa que não tem o Espírito Santo não tem os frutos do Espírito. Então sua vida não é convertida, não tem a graça, não tem o testemunho, então falta tudo. E constrói-se uma casa no chão de areia, aqueles que não têm o Espírito. Outra realidade muito importante do Espírito Santo é que ele é mestre, ele não é servo. Ele não veio aqui para me dar aquilo que eu quero, mas ele veio para me conduzir até a verdade. Então é eu que preciso servir, é eu que preciso escutar, é eu que tenho que colocar a vontade de Deus acima da minha. A partir do momento que eu coloco o Espírito Santo para confirmar aquilo que eu quero, para me dar o que eu quero, aquilo que eu estou pedindo, eu estou sendo hipócrita e estou subjugando o Espírito Santo, enquanto que é o contrário que deveria ser feito. Outros sinais e fruto do Espírito é a consolação nas graças, nas lágrimas, é os dons espirituais que se manifestam e se desenvolvem, a convicção daquela alma do que é o pecado, a convicção que ele precisa fugir do pecado, a convicção que ele está na graça de Deus, que ele tem uma paz que excede a paz do mundo, que é a paz interior, a paz do entendimento, saber que sua vida é saudável, que sua mente é saudável, que ele não tem doenças espirituais, que ele foi libertado, que a sua família vai crescer na graça de Deus, que nunca as confirmação de que a igreja não vai faltar, que não vai faltar uma comunidade cristã católica, que Deus está acima de todas as coisas, que existe vida após a morte, que existe salvação. O Espírito Santo traz todas as certezas e vai purificando esse coração, nesse entendimento, nessa paz, de que ele está no caminho certo, de que Deus está com ele, de que a confissão foi verdadeira, que não há sacrilégio, e que sua vida está sendo mudada e transformada, e é visível para aqueles que estão no Espírito Santo. Não só ele vai conseguir enxergar, mas aqueles que estão em volta também vai enxergar. E o mal não vai poder tocá-lo, pois ele está envolto do Espírito de Deus. E as perguntas que precisam ser feitas. Como que vamos ouvir a voz do Espírito se o mundo que nós vivemos é um mundo barulhento, é um mundo caótico, é um mundo sem Deus? Queremos o Espírito ou a gente só quer ser consolado pelo Espírito? A gente só quer aquele confortinho, aquela graça, aquela anestesia momentânea que ele dá, de que a gente é filho de Deus, mas é Deus que nos serve. Então, a nossa direção realmente é de que nós estamos sendo guiados, estamos caminhando do jeito certo com o Espírito Santo. Será que é o Espírito Santo que está coordenando o meu coração ou o meu coração que está querendo coordenar o Espírito Santo? É eu que estou querendo colocar verdades na boca do Espírito ou é o Espírito Santo que está pondo a verdade na minha língua? O Espírito Santo é uma verdade muito difícil de compreender. Por exemplo, na Bíblia ele é tido como água viva. Se o Espírito é como água, ele vai encher os vasos vazios. E se o nosso coração ele já está cheio, como que o Espírito Santo vai agir no nosso coração? Certo? Como que a água vai entrar se dentro do nosso coração só tem orgulho? Então não tem espaço para o Espírito nesse tipo de coração. Então a gente tem que ser lavado e estarmos aptos a encontrar com ele. Outra coisa é a luz e a poeira. O Espírito Santo na Bíblia é luz, ou seja, ele ilumina e ele mostra a verdade, ele é um espírito de verdade. Então, se existe um pecado, ou o pecado tem que ser limpo, que o pecado ele serve como poeira, que surge a nossa alma, e ele ofusca o Espírito Santo da luz de entrar, e também ele impede que o Espírito Santo ocupe todo o espaço daquela alma, porque ele é uma sujeira, uma poeira, uma escuridão. Então, não tem como conviver essas duas coisas, certo? A gente tem que se livrar do pecado através da confissão, para o Espírito Santo poder agir, para gerar a graça e o estado de graça. E a brisa suave, como nós falamos, está ligado com o silêncio. Ele sussurra, ele não é um espírito que grita. Enquanto que o demônio faz barulho, toma mídia, cria guerras, confusão, caos, o Espírito Santo age de maneira diferente. Ele age no silêncio, na vida interior, naqueles que estão em necessidade, aqueles que choram calados, aqueles que estão pedindo auxílio de Deus, não estão nas rádios, não estão no mundo, não está no gabinete do prefeito, não está agindo por conta própria. E os frutos do Espírito, e tudo que o Espírito Santo vai fazendo. Ele nos recorda aquilo que Jesus disse, ele é um guia da verdade, ele nos dá o poder de testemunhar a palavra de Deus e testemunhar a vontade de Deus. Todos os filhos de Deus são guiados por ele, pelo Espírito Santo, e ele sonda as profundezas de nossa alma e também sonda as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo é aquele que está mais íntimo no coração de nosso Senhor, tá? Ele evita a nossa alma de cair nos pecados mentais, né? Ele não nos permite entristecer, ele nos dá alegria, nos dá paz e nos conduz à felicidade eterna, certo? Por isso precisamos viver segundo o Espírito. Por isso que Paulo diz, não sou eu quem vivo, é Jesus que vive em mim. Então ele nos traz uma nova roupa, uma nova capacidade, uma nova esperança, uma nova fé. E a pergunta que fica para o seu coração: você quer um Deus que confirme as suas vontades?
Você quer um espírito de verdade? Você quer um Deus que não te confronta? Ou então você precisa colocar no seu coração que a verdade nem sempre agrada, a verdade não é agradável e você precisa se submeter a ela, pois o nosso mestre é o Espírito Santo.